Era pra vir fantasiado pra aula, né? Eu esqueci. Não, amor, na verdade, não, a tia Maera não pediu para vocês, eu pedi para o segundo ano, tá? Não tem, não se preocupem, eu não pedi para o quinto ano, porque, na verdade, para mim, vocês são crianças, né? Mas, na verdade, assim, eu não pedi para o quinto ano porque eu fiquei com receio de vocês não gostarem, não entrarem, de vocês não entrarem que vocês não entrassem na vibe, né? Aí eu preferi não pedir, tá? Mas a gente pode, gente, a gente pode combinar tanta coisa online. A gente pode combinar um dia para a gente assistir um vídeo online, todo mundo com pipoca. Eu compartilhar a tela do filme, assim, todo mundo com uma pipoquinha. Não pode ser um filme muito longo, né? Mas a gente podia fazer. Faz lá no fim do ano. Tem que ser de 2 horas o filme, né, tia? Porque a aula... Eu sei um filme. Eu sei um filme bem massa, só não sei o nome. Mas vamos fazer assim, ó. Depois a gente até pode conversar sobre isso, tá? Se vocês quiserem me mandar... E assim, vai ter que ser uma experiência. Eu não sei se vai dar certo, eu nunca fiz, né? E a gente pode combinar outras coisas legais para a gente fazer online, tá? Mas agora a gente tem aula, certo? Brincadeiras, isso mesmo. Eu até separei aqui, vamos ver se eu acho. Eu separei aqui uma folha com brincadeiras para vocês. Ih, gente, o Joaquim pegou daqui. Não acredito. Que sapeca esse Joaquim, né? Não, ontem, quando eu vi, ele estava recortando o meu caderno de planejamento, gente. Tudo planejadinho, certinho, da semana inteira. Ele foi lá e recortou as folhas tudo. Queria socar ele. É que daí, como a gente está em casa, vocês vão concordar comigo, fica tudo, né, assim, meio que espalhado. Eu tenho aula o dia inteiro, e aí o quarto da minha filha virou o meu quarto de trabalho, porque é um lugar sossegadinho, e aí eu fico aqui e deixo as minhas coisas espalhadas por aqui, né? Tá, não achei. Depois, naqueles 10 minutinhos de intervalo, eu vou lá pegar na minha mala, porque deve estar lá dentro, tá? Mas agora, então, eu peço que vocês peguem a apostila de vocês, por favor. Nós vamos trabalhar língua portuguesa, tá? E em língua portuguesa, o que vamos trabalhar hoje é bem bacana. Não é um assunto... Língua portuguesa ou mais coisa? Para hoje, eu planejei língua portuguesa, tá? Mas poderemos... Eu posso falar uma coisa que é melhor? Ô, tia, eu tenho uma dúvida, porque eu fiquei sem... A página 14, né, tia? É a página 13, né? Sim, isso é. Fala, Ana Clara. Eu fiquei sem entender uma coisa. Teve um dia que mandaram no grupo que decidiram que não ia voltar às aulas. Daí ontem a tia Naís mandou que ainda tem uma possibilidade. Daí eu não entendi. Então, é porque assim, Ana Clara, ó, existe uma possibilidade porque o município, cada município monta um plano de contingência, tá? É como a gente, de que forma que nós voltaríamos às aulas, todos os cuidados necessários, né? E aí, isso ainda está em avaliação, tá? Por isso é importante que vocês, né, os pais de vocês, preencham aquele termo de responsabilidade que foi junto no envelope com a rematrícula, tá? E que enviem para a escola, porque se for decidido por voltar, aí a escola precisa organizar de que forma que vai ser isso, né? A divisão da sala, das turmas, dos alunos. Então, é importante enviar isto para a escola, tá?
Mas assim, ó, se vocês têm mais dúvidas sobre como isso vai acontecer, aí é melhor vocês entrarem em contato com a secretaria da escola. Lá na secretaria, a tia Anaís, a tia Gelva, a tia Amanda, elas têm todas as informações que vocês precisam, tá? Ô tia, mas aí quem não quiser assinar aquele negócio, como é que vai saber as tarefas? Não, é por isso, ô Dilnei, todo mundo tem que assinar, tá? Ou para dizer sim para o retorno das aulas, né? Que vai, se retornar, vai para a escola, ou para dizer não, mesmo que retorne, meu filho não vai voltar para a escola, tá? Então, todo mundo tem que assinar. Não vai fazer, não vai me colocar na escola. Então, mas todo mundo tem que assinar e tem que enviar isso para a escola, porque a escola precisa saber, tá? Aí, quem não retornar, continua com o ensino remoto, tá? Desse jeito como nós estamos fazendo aqui. Só que para a gente se planejar, para combinar tudo direitinho, como vai acontecer, de que forma a gente vai fazer, a gente precisa saber se a maioria vai para a escola, se a maioria fica em casa, né? Porque a gente precisa se planejar. Então, é muito importante que vocês façam isso, tá? Mais alguma pergunta com relação a isso? Perguntas, dúvidas são várias, né? Mas a gente não tem resposta. Como? Sabe que bicho eu fiz ontem, tia? Sabe que o quê? Bicho que eu fiz ontem ali no coisinha. Fala. Fiz um urso. Fiz um urso? Ah, que legal. Achei que tu ia dizer um cavalo. Ah, não, cavalo é difícil. É difícil. Tia, aonde faz esses animais? Ah, tá, na malha. Tá. Sei. Eu fiz meio que um cachorrinho, mas é um cachorro... É um cachorro, só que ele é sem telha, porque não coube na malha. É o teu cachorro, né, Léo? Ah, eu fiz ele sem orelhinhas. Certo, pessoal. Eu fiz um clipe. Olha só para vocês rirem um pouquinho, então. Ontem o meu filho me mostrou... Vocês sabem que eu tenho um pincher, né? O Paçoca. Já mostrei para vocês ele? Já, né? Não, pior que Não, eu nunca vi. Ah, então foi para o segundo ano. Depois eu pego ele aqui e mostro para vocês, então. Aí, ontem o meu filho veio... um cavalo que tem do meu amigo. Ontem meu filho veio me mostrar uma... Ah, eu acho que era um meme do... Não sei se é meme que se diz, enfim. Aquelas... Não, era tipo era uma reportagem, mas estava no Instagram lá, numa página engraçada lá. Uma mulher que comprou pela internet um filhote de Doberman. E o cachorro não crescia. O cachorro não crescia e ela levou no veterinário. E era um pincher. Gente, eu não consigo nem falar. Ela comprou um filhote de Doberman pela internet. Só que aí o cachorro não crescia. Ela levou no veterinário. Aí o veterinário disse que não era um Doberman, era um pincher. Ela comprou achando que era um Doberman. Porque o pincher, ele é pior que Doberman, né? Ele é muito, assim, bravinho, né? Ele é demoníaco. Ele corre que nem um foguete. Bate a perna e ele vem avançar. E que corre pela casa inteira. Minha mãe em casa, se ela entra dentro de casa. Flash, cara, meu Deus. Tem o frio, ele tem um pincher. Ô, tia. Ele entra dentro de casa, o pincher corre até a sala, ele põe em cima do sofá, começa a pular. Fala, Liz. Olha, eu vi um negócio, de cachorro também. Uma família comprou um cachorro, só que esse cachorro, ele comia muito, comia mais de uma coisa de ração por dia. Aí, foram levar no veterinário, porque ele chegou a crescer muito. Quando levaram no veterinário, não era um cachorro, era um urso, tia. Ele tinha um urso de estimação sem saber. De verdade. Gente do céu. Já vi a história do lobo, mas não já...
E daí ontem eu, nessa mesma página ali do Instagram, eu não sei qual é a página, foi meu filho que me mostrou, daí uma mulher que criava como cachorro, mas daí eu acho que ela sabia que não era uma raposa. E ela brincava com a raposa, assim, a coisinha mais querida. A coisinha mais linda. Raposa é capaz de devorar, vamos fazer assim, no cara. Então, quando eu vi, eu disse, meu Deus, que perigo. Vários tipos de raposa, tia. Tia, Fala, Laura. a minha mãe estava olhando esses dias no Google e ela viu uma reportagem que uma moça comprou um poodle, eu acho, pela internet. E daí chegou o poodle numa caixinha. Assim, era pertinho. Ela foi abrir a caixa, vinha um vira-lata. Então, essas coisas que compra pela internet, né? Tem que ver se o site é confiável, né? Tia, Oi, Junei. teve uma mulher que ela queria comprar um pastor alemão pela internet. Foi lá nos Estados Unidos esse caso. Daí quando o pastor alemão chegou, era um coiote. Coiote? Um coiote. Ô tio, é um coiote. Coiote mata. Primo do lobo. É primo do lobo. Ele te arregaça. Coiote é uma Pessoal, Ele é pior do que o raça do lobo. tá. Agora conversamos um pouquinho, né? Já dei um tempinho para vocês, mas agora vamos começar, tá? Ô, Gabriel, você pode deixar o microfone fechado, por favor, Gabriel? Pessoal, então vamos começar. Vamos para a página 13 de língua portuguesa. Vinícius, quando travar, não precisa abrir o microfone para dizer que travou. Espera um pouquinho. Se não destravar, aí tudo bem, tá? Vamos lá na página 13, então. A gente vai começar a trabalhar o sentido figurado das palavras, tá? Muitas vezes, a gente fala alguma coisa no sentido figurado. E a gente nem se dá conta de que estamos falando no sentido figurado, tá? Por exemplo, assim, ó. A tia Maiara ficou tão feia de velhinha que quando foi olhar no espelho, o espelho se quebrou. O espelho quebrou de tão feia que ela estava. Isso é o sentido figurado, sabe? Ela até poderia estar feia, mas o espelho não se quebra porque a gente se olha no espelho e está feia, né? Isso é o sentido figurado, quer dizer que a pessoa estava muito feia, né? Deixa eu ver. A Larissa fez uma tempestade num copo d'água por causa da nota extra que ela não gostou. Sei lá, tô inventando, tá, Larissa? Fez uma tempestade num copo d'água. Na realidade, isso não existe, né? Tempestade num copo d'água quer dizer o quê? Que a pessoa fez mais do que era, né? Fez uma confusão, agiu de forma exagerada, tá? Então, a gente vai estudar algumas expressões e vocês depois vão poder... magia. E depois vocês vão poder falar algumas outras que vocês conhecem também, tá? E vão conhecer algumas, que talvez vocês não conheçam, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó. Na tirinha, o personagem começa assim: quer um hambúrguer? Quero completo, mas suspenda o pimentão. Ele devia ter dito por quanto tempo. Olha só. Suspenda o pimentão. Quando ele falou suspenda o pimentão, o que ele estava querendo dizer? Tirar o pimentão. Tirar o pimentão, né? Que ele não gostava de pimentão no lanche, ali no hambúrguer, então ele queria que tirasse o pimentão. E o que o colega dele entendeu? Suar o pimentão. Ficar apertando. Que era para ele ficar suspendendo o pimentão, para ele ficar segurando, né? Então, olha só,
algumas vezes, quando as pessoas falam no sentido figurado, as pessoas não entendem, né? Suspenda o pimentão. Ele entendeu que era para ficar segurando, né? Vocês conhecem os personagens dessa tirinha aí? Vocês conhecem? Eu não. Conheço. Eu conheço só aquele de chapéu. É o Agar e outro. Esse do chapéu ali, do chifre, o nome dele é Agar, tá? Eu, para falar bem a verdade, também não conhecia. Eu conheci utilizando as nossas apostilas, porque tem bastante tirinhas do Agar. E o outro personagem é o Ed Sortudo, que eu também não conhecia, tá? Mas então, se vocês não conheciam, só colocam que não conheciam, ali é pessoal, né? Não precisam colocar o nome dos personagens Botem não que vocês conheço. não conhecem. Isso, não conheço. Mas agora vocês conhecem, né? Aquele ali do chapéu com 2 chifres ali é o Agar. E o outro é o Ed Sortudo, tá? O que o personagem, Agar, quer dizer neste trecho, né? Para suspender o pimentão. Ele quer que seu hambúrguer não tenha pimentão, ou ele quer que o pimentão seja erguido, fiquem segurando o pimentão. Como a gente já viu, né? A primeira, né, gente? Oi? Alguém me chamou? Não, só disse ali o que você tinha dito, que era a primeira. Isso. A número 4. Como a frase de Agar foi interpretada por seu amigo, ou seja, o que ele entendeu? Que ele tinha que ficar segurando o pimentão. Isso mesmo. Na verdade, apertando o pimentão e segurando, né? Ele é lá. E para mim aquilo ali nem é pimentão, é pepino. Eu também acho. Concordo, parece que foi pepino de pimentão. É verde. Ô, gente, mas eu tô... sei. Ô, Vitor, você está com a câmera fechada de novo, Vitor. O tia, tu disse que tem vezes de É que quando agora, Eu tia, tenho é que da quando aula. a gente no WhatsApp agora daí fecha a câmera. Vitor, mais uma vez que você fechar a câmera, eu vou te excluir da aula. Ô, pessoal, e eu tô vendo gente que não tá escrevendo. Será que tá transmitindo assim por telepatia para a folha? Eu tô vendo gente que não tá escrevendo. Eu já escrevi tudo. Eu já terminei. Eu também já escrevi. Já terminei a página. Antônio, como é que você respondeu a número 4? Que era para ele ficar segurando o pimentão. Isso mesmo. Roger, como é que você respondeu a número 4? Ô, tia, ainda não fiz que eu... Tia? Eu não fiz, eu fui lá levar um negócio pra minha prima. Tá, Roger, não tem como você focar a câmera em você para eu não ficar olhando pro teto. Tu foi falar outra coisa, Roger? Tá, vou ver aqui se eu consigo. Número 5, qual é a dúvida do personagem no último quadrinho? Olha só. Para ele segurar o pimentão. Desculpa, Dilnei, pode repetir porque o teu áudio tá com chiaço, a professora não entendeu. Ele, por quanto tempo tinha que segurar o pimentão? Isso, a dúvida dele era por quanto tempo ele deveria segurar o pimentão, né? Suspender, no caso, segurar. Nesse caso, da forma como ele entendeu, né? Então, gente, o sentido figurado é o sentido não usual das palavras ou expressões. É muito usado em textos de humor,
em tirinhas e também no cotidiano, né? No nosso dia a dia, tá? O sentido figurado, ele também é conhecido, é chamado de conotativo, tá? E eu costumo dizer assim para os alunos, ó, a gente tem um sentido conotativo e o denotativo, tá? O denotativo é aquilo que é de verdade. Por exemplo, eu estava limpando o espelho e ele se quebrou. Caiu no chão e quebrou. Isso é denotativo, é de verdade, é possível de acontecer, né? Tô lá limpando o espelho, ele caiu e quebrou, certo? Agora, fui me olhar no espelho e estava tão feia que ele se quebrou. Por estar feia, o espelho não vai quebrar, né? Então, isso é o sentido conotativo. Isso, conotativo, desculpa. Então, existem, né, as duas coisas, a forma de se comunicar no sentido figurado, que a gente usa muito no nosso dia a dia e em textos de humor, né? E o sentido real da expressão, né? O de verdade, que é o denotativo, tá? Virando a página, a gente tem aqui uma atividade que eu achei bem interessante, tomara que vocês achem também. Vocês têm ali algumas expressões que vocês devem colocar o significado, tá? O que significa essa expressão? Por exemplo, minha boca é um túmulo. O que isto quer dizer? Minha boca é um túmulo. Ela fica fechada. Exatamente, né? Mas o que essa expressão quer dizer? Que ele Por não exemplo, fala muito. olha só, não, olha só. Que não A fala Ana o segredo. Clara, ela tem um segredo e ela quer me contar. Só que ela tem dúvida de me contar. Aí eu digo para ela assim, ó, Ana Clara, pode me contar que a minha boca é um túmulo? O que eu quero dizer com isso? Que ela guarda tudo na boca. Na tua mente, aí tu só pensa. Que ela guarda tudo. Que ela não conta segredos. Que ela não conta segredos, ou seja, a pessoa que diz minha boca é um túmulo é porque ela sabe guardar segredo, tá? Então, vocês vão interpretar todas essas, depois eu vou... Roger, tu consegue me surpreender ainda, né, Roger? Página 14. Pessoal, então, interpretem essas frases, tá? Escrevam o que vocês entendem, e aí depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essas expressões e corrigir, se vocês... Ô, Roger. Gabriel, o microfone, Gabriel. Eu não entendi a C. Quem vai para o olho da rua vai para onde? Não sei. Não imagino. Pra rua? Eu não entendi a D. Cortaram as asas daquele deputado. Olha só. Quando a gente... Vou explicar as duas, então. Quando eu fiz alguma coisa errada no meu trabalho, por exemplo, e a tia Amanda me mandou para o olho da rua, ela me mandou embora, né? Quando o João entra em casa com os pés sujos, eu digo, João, vai para o olho da rua. Eu estou mandando ele para fora, né? Nesse caso, para fora de casa, tá?
Na letra D, cortaram as asas daquele deputado. Provavelmente era uma pessoa com algumas regalias, né, no governo, e aí chegou alguém e cortou. Não pode fazer isso, não pode. Ou seja, cortaram as regalias que ele tinha, né? Deu para entender, Léo? Sim. Ô tia, mas eu botei ali que tiraram do poder de cortar as asas. Mas só que cortaram as asas, dá para entender, sim. Só que assim, Léo, ó, é uma expressão usada em diversos momentos, né? Por exemplo, vou usar exemplos aqui do meu dia a dia, tá? Pode ser assim, tia. O João Manuel, a Lívia, o Joaquim aqui em casa estão fazendo muitas coisas durante a pandemia que em dias normais eles não faziam. Por exemplo, assistir TV até tarde, jogar videogame, né? Porque não dá para sair de casa, não dá para fazer muita coisa. Então, a professora está tolerando algumas coisas. Aí, de repente, chega o dia de voltar às aulas. O João continua jogando videogame, dormindo até tarde. Eu vou lá, tiro o controle do videogame, apago a luz do quarto e digo para ele ficar na cama, para ele dormir. O que eu estou fazendo? Estou cortando as asinhas. Todas as regalias, as vantagens que ele tinha antes, eu estou botando as regras em dia, então. Tá? Então, cortar as asas quer dizer tirar as regalias, tá? Tirar todas as vantagens que aquela pessoa tinha até aquele momento, tá? Ô tia, eu posso ir no banheiro? Já acabei essa atividade. Pode. Gente, eu não estou compartilhando a tela da apostila com vocês por causa daquele problema que deu ontem, tá? Eu não sei o que aconteceu que eu não consigo mais. O carro é uma banheira. O que é jararaca? Jararaca É uma cobra. Né? Tia, o carro é uma banheira, vou saber. O carro é uma banheira. Tá, mas eu não vou explicar mais porque eu quero ver o que os outros vão colocar, tá, Vinícius? Então dá só um tempinho para eu ver o que os colegas vão colocar. Caminhonete. Vou botar aquela caminhonete atrás. Bota o que você pensa. Oi, Gabriel. Dá para eu compartilhar a tela? Quê? Dá para eu compartilhar a tela? Para você compartilhar a tela? É. Por quê? Porque a gente vê as atividades. Tá, mas você tem a apostila, Gabriel, não há necessidade, né? Se fosse algo que tivesse necessidade realmente, a professora até pediria para você, mas por enquanto não tem necessidade, tá, Gabriel? Tá bom. Mas muito obrigada. Quando precisar, daí eu vou pedir para você, então. É que é fácil compartilhar a tela. Tu abre no aplicativo que tu quer e depois tu vai em share screen. A tia sabe, filho, que é fácil. Só que a tia tá com um problema aqui que a tia não consegue resolver, tá? Eu acho que eu vou no banheiro. Vamos corrigir, então, a questão 6, certo? Então, a letra A, a professora já falou para vocês, né, que é a pessoa que sabe guardar segredo. Minha mãe é 10. Laís, o que você colocou? Isso é Gabi. Que ela é muito boa? Que ela é muito boa. Que ela é legal. Que ela é legal, tá, Laís? Quando
eu digo assim, ah, você é 10, você é joia, você é legal, tá? A letra C, o cachorro foi para o olho da rua. Kim, como é que você respondeu essa? Tá me escutando? Tô. Eu coloquei que o cachorro, tipo assim, que o cachorro foi mandado embora. Ô, Vinícius, eu vou te pedir uma coisa. Deixa o teu microfone fechado, querido, porque atrapalha, a tia não consegue escutar os teus amigos porque você fala junto, tá? Quando você quiser falar, a tia vai deixar você falar, tá bom? Kim, você pode repetir porque eu não entendi? Que o cachorro foi, tipo, sabe, dar uma volta, ou que ele foi mandado embora. Foi mandado embora, isso mesmo, tá? Essa é a resposta, ele foi mandado embora. Essa expressão a gente usa muito quando alguém é mandado embora do trabalho, tá? Ah, o fulano foi para a rua, foi para o olho da rua, porque ele foi mandado embora, tá? A letra D, cortaram as asas daquele deputado. Davi Perim, como é que você colocou? Tiraram ele do cargo. Tiraram ele do cargo. Até pode ser, tá? Mas como essa expressão, ela serve para várias ocasiões, tá? Tirar do cargo não é o mais correto. Porque muitas vezes, quem foi que saiu da aula? A Laura, né? A Laura sempre sai da aula. Porque muitas vezes não é com deputado, não é de deputado que estamos falando, é de pessoas normais, como eu dei o exemplo aqui do pessoas normais, como se deputado não fosse normal, né? Mas, enfim, pessoas que não têm um cargo, né, político importante. Então, serve para mais casos, tá? Então, o correto seria tiraram as regalias, porque daí tirar a regalia, você pode tirar de muitas pessoas, né? Em qualquer caso, não só de deputado, tá? Então, o mais correto, tirar as regalias. Deu para entender ou eu compliquei mais do que expliquei? Às vezes eu acho que eu sou confusa, mas tá. Ô tia, e hoje a aula tá sendo legal, tá? Tá passando rápido. Que bom, Léo, fico feliz. Daí tá passando rápido. Gente, 9h40. Também, né? A melhor professora não tem como ficar, não ser legal. Verdade, né? Às vezes não é legal, não. Assim é fácil, tia. Assim é fácil. Tá bom, vocês que ganham, né? Para ligar o microfone, que eu tive que pegar a régua para ligar o microfone. Ô, Gabriel Ló, como é que você fez a letra E? Aquele carro é uma banheira. Aquele carro é muito rápido. E banheira lá é rápida? Não, É grande. tia. Grande, isso mesmo, Léo. Aquele carro é muito... Eu tô imaginando uma banheira. Zoom. Ô tia, mas pior que eu já vi um carro que era uma banheira mesmo, sabe? Eu também já vi. Tem muita coisa nesse mundo, né? Cara, tem louco pra tudo. lá que desce morro, que eles têm que fazer um carro próprio. Enfim, gente, a questão E, aquele carro é uma banheira, quer dizer que aquele carro é muito grande, tá? Letra F, Gabriel Aguiar. Aquela pessoa é uma jararaca. Tia, eu botei que aquela pessoa é muito brava. Eu posso Muito falar, tia? brava. Tia, eu coloquei que aquela pessoa é traiçoeira. Traiçoeira. Pessoa é ruim. Sabe como é que tá a resposta aqui na minha apostila? Aquela é uma pessoa de má conduta. Que é traiçoeira, né? Que é falsa, né? Então, mas já pensou? Eu tô conversando com uma amiga minha, Isso acontece, né, gente? Com todo mundo. Vamos falar bem a verdade, né? Conversando com uma amiga minha, falando mal de outra pessoa
que eu tenho uma certa antipatia. Aí eu digo, ai, não, ela é uma pessoa de muito má conduta. É muito mais fácil dizer que ela é uma cobra, né? Ela é uma jararaca, não é? Jararaca. Só que tudo isso é no sentido... É mais fácil. Isso é no sentido figurado, né? Porque, olha só, uma pessoa de má conduta, como está aqui, ou como o Léo falou, né, que é traiçoeira, no sentido figurado, a qualquer momento a gente espera o bote, né? A qualquer momento ela vem para dar uma rasteira na gente, puxar o nosso tapete. É uma pirueta. Né? Deu para entender, gente? Mais ou menos. Bem, Que é uma pessoa que é uma cobra, uma jararaca? Resumindo, é uma pessoa chata e malvada. Que você vai chegar em ti, te dar uma pirueta e dizer que tu não consegue. Número 7. A questão número 7, eu achei também muito bacana. Só que aqui vocês têm uma certa limitação. Por quê? Vocês têm a frase que está no sentido denotativo, não tem nada de figurado, ó. Aquele artista é bonito, tá? Mas, de novo, quando a gente está falando com as amigas, né, meninas? A gente diz assim, aquele artista é um gato, né? Ou as pessoas mais velhas podem perguntar para as avós de vocês. Antigamente diziam assim, ó, o fulaninho ali é um pão, para dizer que o homem era bonito, que o rapaz era bonito. As senhorinhas mais velhas, quando eram mais jovens, elas diziam assim, o fulano é um pão. A minha avó até hoje, quando a gente conversa, né, sobre a vida dela, da adolescência e tal, e aí tem muita coincidência. O tio do meu marido namorou com a minha avó quando eles eram adolescentes, mas o namoro daquela época era bem diferente do namoro de hoje, né, gente? Não podia nem pegar na mão, assim. Ficavam flertando, se olhando, então era uma paquerinha, né? E aí, quando a minha avó descobriu que aquele homem é tio do meu marido, ela veio me contar a história e dizer, ele era um pão, era um homem muito bonito. Quer dizer, sentido figurado, né? Um pão, naquela época, queria dizer que o homem era muito bonito, tá? Aqui, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão inverter aqui. O sentido real está ali. Vocês vão passar para o sentido figurado. Só que vocês têm palavras ali no quadro que vocês devem usar para trocar o sentido real para o sentido figurado, tá? Deu para entender? Ô, tia, pode acrescentar, tipo, aquele artista pode acrescentar essas coisas, eu tenho que botar só a palavra. Pode, para fazer as modificações necessárias, podem fazer, tá? Já tem gente de câmera fechada. O Vitor, novamente, Vitor. A tia falou que escuta da próxima vez. Davi Perim, algum problema com a tua câmera? Porque eu esqueci de ligar quando eu voltei do banheiro. Tá, por isso que eu não te excluí. Eu entendi isso também. Você falou na aula. Tia, acabei. Já vamos corrigir, tá? Eu não entendi muito bem. A 7.
A 7, as frases que estão ali É muito fácil. estão no sentido real, tá? Você vai ter que analisar cada frase e analisar também as palavras que estão ali naquele quadrinho. Porque você vai ter que transformar essas frases que estão no sentido real, passar para o sentido figurado. A primeira, por exemplo, aquele artista é bonito. É o sentido real. Como é que eu posso transformar para o sentido figurado? Aquele artista é um gato. Mas eu botei aqui, eu não troquei aquele artista é um gato, eu botei outro. Eu botei assim, aquele papagaio é bonito. Eu só troquei o artista, mas tem que trocar. Não, você vai ter que trocar a expressão que está em destaque. Você leu a questão, Vitor? Li. Mas então qual é a expressão em destaque? Agora eu entendi. Ô, tia, posso ler de baixo? Pode. O juiz de futebol é esperto. Raposa. Isso, o juiz de futebol é uma raposa, tá? Por que uma raposa? Justamente porque ele é muito esperto, muito ágil, tá? Então, por isso ele é uma raposa. Eu já volto. Meu amigo Eu não fala... seria cobra. Quê? Eu botei cobra. Tia, tá travando Não. demais. Vinícius, mas a tia não tem o que fazer, Vinícius, tá? Ô, Brian, até poderia ser aquele juiz é uma cobra, certo? Se a expressão fosse assim, ó, o juiz de futebol é uma pessoa de má conduta, aí eu poderia colocar uma cobra, tá? Ou é muito perigoso, aquele juiz é perigoso, aí eu poderia colocar a cobra. Mas eu estou me referindo à esperteza, à agilidade daquele juiz. Então, por isso, o que cabe ali é raposa. Meu amigo fala demais, Liz. Eu coloquei meu amigo é um papagaio. Isso mesmo. Gente, isso dá para mim, né? A minha professora fala demais. Ai, muito bem. Dilney, aquela pessoa é perigosa. Aquela pessoa é cobra. É uma cobra. Aquele homem é lento, Bruno. Aquele homem é tartaruga. É uma tartaruga. Gente, vocês podem fazer as modificações, não precisa colocar só a palavrinha, tá? Vocês podem fazer as modificações necessárias, tá bom? Deu para corrigir? Deu? Sim. Então, vamos para a página 15. Eu posso ler ali. Lê o quê? Ali o O texto? Pode. Então, nós vamos trabalhar... Eu só vou explicar o que a gente vai fazer, tá? Gente, o que a gente trabalhou até agora, então, em língua portuguesa, hoje foi o sentido figurado das palavras, né? O sentido figurado e o sentido real das palavras ou expressões, certo? Agora, a gente vai iniciar aqui o estudo de um gênero textual que é muito trabalhado, muito... O que eu fiz aqui, meu Deus? Que é a entrevista, tá? Vamos lá, então. O nosso colega Roger vai começar a leitura para a gente. Entrevista nas trilhas de Don Quixote. Desculpa, Roger, vai.
O jornalista e escritor Fernando Granato mergulha em um mundo de fantasias e imaginação do seu último livro. O autor faz o percurso realizado pelo cavaleiro Andante. de Quixote da É La Dom Mancha. Quixote, tá? Quando tem o D e o pontinho, aí é Dom Quixote. La Mancha. E seu fiel escudeiro Sancho Panza, na famosa história de Miguel de Cervantes, que é hoje o livro mais editado do mundo. Depois da Bíblia, atravessando uma região da Espanha que participava, parou no tempo, o autor tem notações do que Cervantes observou para desenvolver seu famoso personagem. É como se fosse o sertão brasileiro e o homem manchego, assim como o nosso sertanejo, descrito por Euclides da Cunha, também é antes do tudo em forte. Isso. Porque tá Gente, inspirado na voz do Roger. então a gente vai falar um pouquinho sobre Dom Quixote de La Mancha e Sancho Panza. Na verdade, então essa aqui é uma entrevista, né, que foi feita com o Fernando Granato, tá, que fez ali ele escreveu sobre esse livro, né, essa história, que é muito antiga e é o livro mais editado depois da Bíblia, tá? Bom, vamos. Eu achei que vocês fossem fazer uma certa pergunta, mas se não surgiu a dúvida, eu vou prosseguir, tá? Nessa página ainda, tem ali um trecho que está entre aspas. O que quer dizer isso? Alguém tem uma ideia? Então, que ele está falando? Isso mesmo, Lara, muito bem. Ele estava falando, tá? Então, na verdade, assim, expressões que estão entre aspas, elas podem significar várias coisas. Nesse caso aqui, tá? Foi um pedaço da fala do Fernando que foi colocada lá na apresentação da entrevista, tá? Que ainda não terminou, a gente vai continuar a leitura aqui do outro lado. Mas foi um pedaço da fala dele. Então, para mostrar que era a fala do Fernando, então foi colocado entre aspas, tá? Vamos continuar na outra página, então, a leitura. Betina, você pode ler, por favor, lá na página 16. Os famosos moinhos de vento que Quixote fundiu com gigantes, a prisão na qual Miguel de Cervantes teria começado a criar sua história, a estalagem onde Quixote foi ordenado cavaleiro. Tudo é descrito em um texto leve e agradável. O mais importante do livro, no entanto, é perceber como os moradores da região, mesmo os mais simples, sentem uma grande admiração pelo seu filho mais ilustre, personagem de uma história transmitida até de forma oral por 400 anos. É um lugar de gente sonhadora, como Dom Quixote. Afirma o escritor, autor de livros de sucesso como O Negro da Chibata e Bonequinhos Manchados de Sangue. Isso. Olha só, aqui a gente já tem duas expressões entre parênteses, tá? Tem ali a grande admiração pelo seu filho. O que isso quer dizer? Por que filho está entre aspas? Porque ele criou um livro, e o livro seria o filho. Não.
O mais importante do livro, no entanto, é perceber como os moradores da região, mesmo os mais simples, sentem uma grande admiração pelo seu filho mais ilustre, personagem de uma história transmitida até hoje de forma oral por 400 anos. Por que filho está entre parênteses? Quem é filho? Filho é a pessoa que eles sentem valor? Eles dão muito valor, mas quem é o filho? O filho é o personagem. De que personagem? Dom Quixote. Dom Quixote, né? Dom Quixote, ali está, nesse trecho, ele foi colocado como filho daquela região, né? Mas uma região pode ter filho? A região? Não, quem tem filho é mãe e pai, né? Então, por isso, essa expressão foi colocada entre aspas, tá? Logo abaixo tem uma outra expressão. É um lugar de gente sonhadora como Dom Quixote. Por que isso está entre parênteses? Desculpa, entre aspas. Porque tem muita gente que também gosta de ler e tem muita criatividade. Não é isso, Vitor. Porque aquela cidade... Gente, é um lugar de gente sonhadora como Dom Quixote. Terminem de ler a frase. Terminaram de ler? Agora me respondam. Por que está entre aspas? Porque o escritor falou? Exatamente, Ana Clara, exatamente. É a fala do escritor. Tá escrito ali, ó. É um lugar de gente sonhadora como Dom Quixote, afirma o escritor. É a fala da pessoa que escreveu, né? Então, da pessoa que foi entrevistada, tá? Então, isso foi colocado entre aspas para mostrar que é a fala dele, exatamente como ele falou, tá? Agora, isso que nós lemos, pessoal, até agora, lemos enfim, né, e analisamos, isso foi a apresentação da entrevista, certo? Então, olha só, quem que vai ser entrevistado? Agora não é o intervalo, tia. Dom Quixote. O intervalo é quando eu falar, tá, Vinícius? Agora a gente vai continuar até eu dar o intervalo. Quem que foi entrevistado? O dono quem fez o livro. Quem escreveu o livro? Quem foi que escreveu o livro? Dom Quixote. Não, Dom Quixote é um personagem do livro. Do livro que foi escrito por Miguel de Cervantes há mais de 400 anos, gente, tá? Dom Quixote é um personagem, certo? Essa entrevista aqui foi feita a Fernando Granato, que é um jornalista que escreveu um outro livro sobre o livro de Miguel de Cervantes, tá? Então, essa entrevista foi feita a Fernando Granato. As perguntas da entrevista, né, foram feitas a ele. Deu para entender? Deu? Sim. E sobre o que, então, que é essa entrevista? De acordo com o que a gente leu até agora, sobre o que vai ser falado? Eu pego vocês. Sobre o livro, é claro. Sobre o livro, sobre o que Fernando Granato escreveu, né? Olha só, na apresentação da entrevista, gente, a gente já vai ter uma ideia do que vai ser falado. Foi falado ali que, sei lá, sobre o casamento de Fernando Granato? Não. Sobre os filhos dele? Não, também.
Essa entrevista, então, é uma entrevista que vai falar sobre a vida pessoal de Fernando Granato? Não. Não. Vai falar sobre o quê? Sobre o livro. de Fernando Sobre o livro que ele escreveu, sobre o trabalho que ele fez, tá? Então, o que a gente fez até agora foi analisar aqui o início, a apresentação da entrevista, certo? Essas entrevistas, esse tipo de entrevista aqui, gente, nós podemos encontrar onde? Vocês têm alguma ideia? Na internet? Sites. Geralmente em sites, tá? Ou então em revistas como, assim, ó, a revista Veja, né, que tem muitas reportagens interessantes sobre literatura, revistas sobre literatura, tá? A revista Isto É, enfim, revistas que mostram, não revistas de fofoca de artista, isso não, tá? Mas revistas onde a gente tem reportagens interessantes sobre literatura, tá? Aí a gente pode encontrar entrevistas como essas. A entrevista em si tem uma coisa que é muito característica das entrevistas. O que vocês acham que, assim, é muito característico das entrevistas? Perguntas? Perguntas, isso mesmo, perguntas. Entrevista ela é basicamente feita de perguntas e respostas. O entrevistador pergunta, o entrevistado responde, né? Isso é muito característico das entrevistas. Um tipo de pontuação, então, que nós vamos ver muito nas entrevistas é o ponto de interrogação, né? Se tem pergunta, tem ponto de interrogação, tá? E aí, o que a gente leu até agora foi a apresentação. Então, quando eu pego uma revista ou quando eu vou lá num site e tem uma entrevista, sei lá, uma entrevista com o Ziraldo, sobre o último livro que ele escreveu, tá? Aí eu vou ler a apresentação da entrevista. Se eu não gostar da apresentação, se a apresentação ali está me dizendo que vai ser falado sobre, sei lá, sobre a vida pessoal dele, sobre o casamento, sobre o aniversário dele que ele fez lá no ano de 1970, e eu não me interessar, eu já não preciso ler toda a entrevista, porque só na apresentação eu já tenho uma ideia do que vai ser falado, tá? Vamos agora, então, para a entrevista. Aliás, vamos fazer o seguinte. Antes de começar a leitura da entrevista, então, vocês têm 5 minutos. Agora são 10h05, 10h10 eu volto, tá? Tá. Tá.
Cara, da onde vocês tiram isso, cara? Eu queria muito saber, cara. O quê? Esses bagulho aí, cara, de botar na cara, cara. Que bagulho. Que tá na cara do Brian, do Miguel. Da onde vocês tiram? Eu também quero saber. Falo. Durante o intervalo, mantenham o microfone fechado, gente. A tia já pediu. Ok, retornando, pessoal. Tia, como é que será que o Brian fica com esses negócios no rosto? Não sei. Brian, mas eu já te pedi durante a aula nada disso, né, Brian? A professora já pediu. Depois ele explica para vocês. No final da aula eu falo. Espertinho.
Vamos lá, então. Gabriel Ló, Vinícius, Kim, estou aguardando. Junei, microfone fechado, por favor. Então, vamos lá. Começamos agora com a entrevista propriamente dita, as perguntas e as respostas, tá? Vocês poderão ver, né, ler entrevistas que serão apresentadas de uma forma diferente. Aqui, pessoal, o entrevistador, ou seja, a pessoa que faz as perguntas, tá? As palavras dele, né, o que ele está perguntando, está aqui no texto em negrito, tá? Com a letra um pouco diferente. Já a resposta do entrevistado está com a letra normal, né? Não está em negrito, tá? Em alguns casos, a gente também pode encontrar, por exemplo, assim, o nome da revista, né? Por exemplo, Veja, né? Aí a pergunta, aí depois Fernando, a resposta, tá? Então, vocês podem ler entrevistas em que a apresentação, a forma como ela foi escrita, pode estar diferente, tá? Neste caso aqui, em negrito está a pergunta, a fala do entrevistador, e na escrita normal está a resposta, a fala do entrevistado, tá? Então, vamos lá. Num dos trechos do livro, você diz que é emocionante ver ao vivo o cenário onde se passa uma história de tamanha imaginação. Como você, que também é escritor, se sentiu seguindo os passos de Dom Quixote e seu fiel escudeiro Sancho Panza? Ao que ele responde: foi como se estivesse participando de um dos momentos mais importantes da história da literatura. Digo no final do livro que tive o privilégio de ter sentido, cheirado e tocado nos ingredientes, vitais de um dos mais significativos títulos da literatura mundial. Você utiliza um estilo mais didático no livro, descrevendo com detalhes a história de alguns lugares por onde passou. Por que essa opção? Considero a história da Mancha essencial. Vocês sabem o que é Mancha? Então, aqui não é no sentido... Não é no sentido literal, sentido real, a mancha de ser uma mancha de sujeira, né? Aqui é a região onde Don Quixote vivia, tá? É a região do personagem, tá? Então, considero a história da Mancha essencial para a compreensão de Dom Quixote, porque esse personagem, sem dúvida, é fruto do meio que o gerou. Por exemplo, Quixote era fidalgo decadente. Ele tinha um título de nobreza, né? Ele era uma pessoa nobre, mas que entrou em decadência. Sonhador, que vivia às voltas com as lembranças do passado de glória. É importante situar a Espanha de Dom Quixote nesse momento histórico, um momento de crise, de saturação, de desigualdades, de desalento, propício para o surgimento de um personagem como Dom Quixote. Além disso, o livro aborda permanentemente aspectos históricos, como a questão da expulsão dos mouros, a luta dos reinos cristãos contra os árabes que dominaram. A história da Mancha é a própria história de Quixote, e isso precisava ser bem contado. Muitos lugares descritos em Dom Quixote ainda permanecem quase inalterados. A que se deve essa preservação? Gente, isso eu achei incrível. Pode-se dizer que a Mancha é uma região da Espanha que não acompanhou o progresso verificado em muitas localidades europeias. Por ali,
a agricultura ainda obedece rituais arcaicos. As formas de pastoreio ainda são medievais, e isso contribui para que muitos lugares citados por Cervantes permanecessem inalterados. Gente, 400 anos e os moinhos de vento ainda estão lá. El Toboso, a terra da musa de Quixote, Dulcineia, por exemplo, andou para trás. Na época do livro, era uma cidade maior do que é hoje. Outros lugares, como o campo de Criptana, onde estão os famosos moinhos de vento de Quixote, que Quixote confundia com os gigantes, estão preservados por uma noção histórica das autoridades, que reconhecem a importância do lugar na história da literatura. Vocês viram na página anterior, né, gente? Olha a fotografia ali da página anterior. São os moinhos de vento da história de Dom Quixote, ainda preservados. Outra pergunta. Qual a sua... Alguém falou alguma coisa? Ô, tia. Oi? Lá em Garopaba, tipo assim, tem um monte de coisa desses moinhos, parecido com esses daqui. Ah, é? Só que é meio diferente. Eu não conheço. Tipo, tem coisas lá no alto que fica girando assim. Ô, tia, agora você vai ler o texto da página 17? Gigante. Já leu. Agora eu vou para a próxima pergunta, na página 17. Qual a sua impressão mais marcante da comunidade de Castilla-La Mancha, onde se passa a história de Dom Quixote? É um lugar de pessoas sofridas, castigadas pelo sol do verão e pelo frio do inverno, pela falta de água, pelo solo áspero. É como se fosse o sertão brasileiro e o homem manchego. Assim como o nosso sertanejo, descrito por Euclides da Cunha, também é, antes de tudo, um forte. Um lugar onde minutos custam a passar e onde nada de extraordinário costuma acontecer. Exatamente por isso, um lugar de gente sonhadora como Dom Quixote. Ô, tia, já vou ligar a câmera, tá? Depois de percorrer literalmente o mundo de Miguel de Cervantes, você acredita que Dom Quixote realmente existiu? Dom Quixote é fruto da imaginação e da observação de um grande autor. Ele fez muita pesquisa antes de passar para o papel sua história. Por isso, ela saiu com cara de realidade, com cheiro de história acontecida. O que posso dizer é que a Mancha foi habitada por uma infinidade de Dons Quixotes. Cervantes observou e recriou a realidade em suas páginas literárias. Então, essa foi a entrevista nas trilhas de Dom Quixote. Está disponível ali no site. Bom, agora, depois de lermos a entrevista, vocês vão fazer a interpretação, tá? A primeira pergunta é sobre o significado de manchego, que lá na entrevista, já na apresentação, tem, né, o homem manchego, fala sobre o homem manchego. Eu achei que vocês fossem perguntar, mas ninguém perguntou, então eu não falei nada. Aqui tem uma pergunta sobre o significado de homem manchego, sendo que lá na região da Mancha, né, tem um tipo de ovelha que é chamada de manchego, tá? Manchego é um tipo de ovelha que vive apenas lá na região da Mancha, certo? Então, o que significa homem manchego? Homem ovelha. Um homem peludo? Olha só, o que o homem faz com homem as que vive ovelhas? somente em mancha. Ele Pastoreia. tira o pelo. Ele é um pastor. Ele pastoreia, né? Ele pastoreia, ele cuida das ovelhas, Pra fazer certo? pelo.
Lá na região da Mancha, o homem que cuida das ovelhas é o homem manchego, certo? Mas ali ele faz uma comparação com o sertanejo que vive aqui no Brasil. As pessoas aqui no Brasil, os sertanejos, qual é o animal que ele costuma cuidar? Boi. Exatamente. Então, ele faz uma comparação do sertanejo, que fica cuidando, né, do gado, do seu gadinho lá, mesmo naquele solo ruim, sem muita chuva, né, passando muito trabalho, ele faz uma comparação do sertanejo com o homem manchego, lá da região da Mancha, tá? Que é a pessoa que cuida das ovelhas, certo? Então, qual é o significado aqui de homem manchego? Um homem que cuida das ovelhas, assim como no Brasil, o homem que cuida do gado, tá? Pessoal, só um minutinho, eu vou ter que ir lá ver o que está acontecendo, que chegou alguém aqui, tá? Só um minutinho, eu já volto. Josesvaldo Claudeto. Aqui travou. Aqui travou. Travou nada, foi ver quem tá. A minha não tá chegou. travada. Agora não é claro. Ela fechou a câmera. Como ela tá travada, ela fechou a câmera. Pois quando eu tava olhando, ela tava de câmera aberta e ela travou. Ela acabou de dizer que ela foi lá ver quem chegou, daí ela fechou a câmera. Sei, eu não sou surdo, não. Só que ela tinha travado. O microfone tá fechado. A câmera tá desligada e o microfone tá desligado. Deu, obrigada. Pessoal, quando a tia precisar sair assim, é sempre rapidinho, mas quando a tia precisar, eu peço de novo para vocês permanecerem em silêncio, tá? Bom, depois de responder a questão 2 na página 17, vocês vão ter que responder a questão 3, que tem, na verdade, várias questões de interpretação, tá? Na página 18, certo? Agora são 10h25. Mas são até bastante questões. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou explicar para vocês, vou dar um tempinho para vocês fazerem. Se não der tempo, fica como tarefa, tá? Só que vocês têm uma outra tarefa hoje, e é bem importante porque é uma nota extra. Então, tentem terminar durante a aula, tá? Olha só, a primeira. Que característica... Quê? Eu vou explicar depois. Eu ainda não falei, eu vou explicar depois, tá? O texto que nós lemos é uma entrevista, certo? Quais são as características do texto que nos permitem afirmar isso? O que a professora falou até agora sobre entrevista? O que tem nesse texto que me faz acreditar que ele é uma entrevista? Tá? A letra B. Quem é o entrevistado e por que ele foi escolhido para a entrevista, tá? O que ele publicou, o que ele fez, que ele foi escolhido para dar essa entrevista. A letra C. Que referências são feitas ao entrevistado? Ou seja, o que fala do entrevistado ali na entrevista, na apresentação, o que o entrevistador falou do entrevistado, tá?
Letra D, qual é a percepção, qual percepção o escritor tem da comunidade de Castila na região da Mancha? Então, tem uma resposta ali que ele deu, que ele falou muito sobre essa região. Qual é a percepção que ele tem depois que ele esteve lá, que ele vivenciou? O que ele fala dessa região? Na letra E, vocês têm que assinalar a alternativa que indica o tema principal da entrevista. Temos 3 ali, mas vocês vão assinalar apenas um. E por último, como estão hoje em dia os lugares onde se passou a história de Don Quixote, tá? Pessoal, tá bem tranquilo. Quem prestou atenção vai saber responder rapidinho, tá? Então vamos lá. 10 minutinhos para Tia, eu não entendi a C. Eu tô na E. Gabriel, o que foi? Gabriel, eu não entendi o que você falou. Era eu, tia. Fala, Gabriel. Tá tão fácil que eu já tô na E. Ô tio, só preciso de mais uma questão. Tia, eu não entendi a Sai letra muito de C. gente da aula. Tio, eu não entendi a D. A C, Léo, você não entendeu? Não Que entendi a C. referências são feitas ao entrevistado? O que o entrevistador fala do entrevistado? Quais são as referências que ele dá? Ah, ele é um escritor, ele escreveu tal livro, ele foi visitar a região da Mancha. O que é falado sobre o entrevistado? Tá bom. E quem não entendeu a letra D? Eu, Vitor, eu não entendi a letra D. A letra D, o que o escritor fala sobre a impressão que ele teve da região que ele visitou? Ele falou sobre a região da Mancha, o que ele acha da região, o que ele percebeu quando ele esteve lá, tá? Eu não tinha entendido a pergunta. Ô tio, só mais uma pergunta. Eu não entendi o que é fidalgo decadente. O que é? Tio, teu microfone tá fechado. Tá, eu expliquei também, né, Vitor? Mas ele era um fidalgo, ele tinha um título de nobreza, ele era nobre, tá? Só que decadente, o que é? Tudo que ele tinha começou a desmoronar, assim, ele perdeu o título, né? Ele era um fidalgo decadente, ele empobreceu, tá? Então ele foi um homem muito rico, um homem importante, mas ele foi perdendo tudo isso, tá? Tá, obrigado. De nada.
Ô, tia, mas aí tu vai mandar a correção lá no grupo? A correção do que estamos fazendo agora É, ou tu vai corrigir essa aula? a minha intenção é corrigir durante a aula, tá? Tá. Mas tem muita gente que já saiu também. Ah, mas daí eu não tive culpa, né? Já saiu? Agora é 10h32? É, tem 23 pessoas na aula. É, mas daí isso daí não. 27. Aí foi para 26 e agora foi Deu, pessoal, cada um faça a sua atividade com atenção e concentração. Pronto, né? Tia, mas é só fechar também rapidinho já. Gente, podemos iniciar a correção ou falta muito ainda? Pode, tia. Não. Ô, tia, tá no pontinho já. Que pontinho? Não é, A professor? página 19 lá. Ah, mas aí eu não tinha falado, né? Mas tudo bem, já fez, tudo bem.
Pessoal, vamos iniciar agora a correção, tá? Vou tentar compartilhar a tela com vocês, tá bom? Tomara que dê certo. Se qualquer coisa, compartilho. Não deu. Ai, deu! Deu. Olha só. Então, quais características do texto nos permitem acreditar que ele é uma entrevista? Aqui a gente tem a resposta assim. Há uma conversa entre duas pessoas. Uma delas está respondendo a perguntas sobre determinado assunto. Mas vocês podem escrever com as palavras de vocês, não precisa estar exatamente como está aqui, tá? Vamos ver como o Brian respondeu. Oi, tia. Oi, Gabriel. Eu descobri como fazer para ver as pessoas enquanto está compartilhando a tela. Vai no View Options. Mas eu vejo vocês, Gabriel. Eu estou vendo vocês. Tu tem que apertar no segundo botão do View Options. Gabriel, obrigada. Eu estou vendo vocês, tá? Obrigada. Brian, como é que você respondeu a letra A? As perguntas e respostas. Isso, porque tem perguntas e respostas, né? Essa é a característica mais marcante da entrevista, como eu falei para vocês, né? Alguém pergunta e a outra pessoa responde, tá? Então, vocês podem ter respondido de outras maneiras, mas o mais básico, né? O mais importante é isso, que existem perguntas e respostas. Alguém pergunta e outra pessoa responde. Ok? Então, vamos ver. Quem é o entrevistado e por que ele foi escolhido para essa entrevista, Gabriel Ló? O Don Quixote. E por que o Don Quixote foi escolhido para essa entrevista? O Don Quixote escreveu vários livros sobre a história e outros não eram sobre a história dele. Ele escreveu só um pouquinho da vida dele, dos livros. Gabriel, Don Quixote não era escritor. Don Quixote é um personagem, tá? Don Quixote... Tia, posso falar? Só deixa eu explicar. Você acabou de ler, né, Brian? Daí vamos ver outro colega, tá? Só deixa eu explicar para o Gabriel. Gabriel, você entendeu errado. Don Quixote foi o personagem da literatura, tá? Ele era o personagem do livro. O entrevistado foi Fernando Granato. Vamos ver, então, como é que os colegas responderam. Quem é que pediu para ler, além do Brian, que o Brian acabou de ler, né, Brian? Vamos dar oportunidade para outros colegas. Eu quem? Tá, pode ler. Último, mas eu não sei se está certo. Eu botei Fernando Granato, porque ele copiou o livro de Miguel de Cervantes. É mais ou menos assim. El Pancha. Já tá certo. Desculpa, Vitor, eu te peço mil desculpas, mas o meu filho veio aqui me interromper. Pode ler de novo? Fernando Granato, porque ele copiou o livro de Miguel de Cervantes. Então, o entrevistado tá certo, tá? Só que ele não copiou o livro de Miguel de Cervantes. O que ele fez? Ele escreveu um livro descrevendo o caminho que Don Quixote percorreu no livro de Miguel de Cervantes, tá? Don Quixote era um personagem, é fictício. Miguel de Cervantes escreveu esse livro onde ele fala desse e de outros personagens, mas esse era o principal, né? E aí, Fernando Granato, ele descreveu o caminho percorrido por Don Quixote. Ele esteve lá, ele visitou, né, a região da Mancha, e aí, então, ele descreveu o caminho percorrido por Don Quixote, segundo a obra de Miguel de Cervantes. Tá bom. Porque eu não sabia se estava certo.
Deu para entender aqui a letra B, gente? Tá aqui a resposta, se vocês quiserem conferir, tá? Olha a hora. Olha a hora. Que hora, gente? Que eu não consigo ver a hora. 10h44. Exatamente. Tá, tranquilo. Quando faltar 10 minutos, vocês me avisam? Que eu tô Tá bom. compartilhando a tela, não consigo ver o horário aqui no computador. Eu aviso. A letra C, obrigada. A letra C. Que referências são feitas ao entrevistado? Léo, o que você colocou? Ô tia, ali eu coloquei que o entrevistado fez todo o percurso de Dom Quixote e Sancho e escreveu livros como Negro da Chibata e Bonequinha Manchada de Sangue. Ótimo, perfeito. Aqui a resposta está assim, ó. No texto consta que Fernando Granato é jornalista. Isso você pode acrescentar, tá? Então, que ele é jornalista, escritor e que ele refez o caminho realizado por Dom Quixote na obra de Miguel de Cervantes, tá? Então, essas informações foram as referências feitas, tá? Foi o que foi falado sobre o entrevistado. Então, que ele era jornalista, ele é escritor, né? Ele refez o caminho de Dom Quixote na obra de Miguel de Cervantes. Então, a gente conheceu um pouquinho do jornalista Fernando Granato, tá? Com essas referências que foram feitas. Deu para entender? Certo. Então, letra D. Qual a percepção o escritor tem da comunidade de Castila, na região da Mancha? Gabriel, deixa eu ver. Gabriel Aguiar, você já leu alguma coisa hoje? Não estou vendo Gabriel Aguiar. Gabriel Lídia. Leu? Tá, então vamos chamar outro colega. Vamos ver. O Miguel Maia. Eu coloquei assim, ó. É um lugar de pessoas sofridas, castigada pelo sol do verão e pelo frio do inverno, pela falta de água, pelo solo áspero, como se fosse o sertão brasileiro. Isso, ótimo, ótimo. Tem mais coisas, né, Miguel? Ó, um lugar onde o tempo demora para passar, né? Nada de novo acontece, nada de extraordinário acontece. Um lugar de gente sonhadora, como Dom Quixote. Então, tem ainda muitas outras características que vocês podem acrescentar, tá? Muitas outras percepções que Fernando Granato teve do lugar onde ele visitou, tá? Aqui tem algumas não, aqui estão todas as que ele comentou ali, né? Depois eu vou mandar a correção, então se não deu tempo de vocês corrigirem aqui, fiquem tranquilos que eu mando depois a correção ali no grupo, tá? Assinale a alternativa que indica tema principal da entrevista. Então, o tema principal da entrevista era a apresentação do livro Nas Trilhas de Quixote, tá? A letra F. Como estão hoje em dia os lugares onde se passou a história de Dom Quixote? Como estão, Natália? Eu botei que eles estão preservados. Isso, estão preservados, né? Aqui a gente viu, segundo a entrevista e também na imagem, né, que a professora mostrou ali para vocês, que esses lugares estão preservados, né, porque as próprias autoridades locais tiveram essa percepção, né, essa noção de que é importante para a história e a cultura do lugar, né? Muito bem. Ô, tia, peraí, tia. Mas lá no texto, ó, assim, lá no texto tá falando em que alguns lugares não estão tão preservados, tipo assim, é que
eu botei assim, alguns lugares, como os moinhos de vento, estão bem conservados, mas outros, como El Toboso, andaram para trás. Então, mas o que ele quis dizer ali, deixa eu parar de compartilhar aqui. O que ele quis dizer com isso é que, assim, ó, na verdade, há 400 anos, tá? El Toboso era considerada uma região, digamos assim, a região mais evoluída, né? O lugar mais evoluído da região, tá? Só que outros lugares ao redor de El Toboso cresceram e evoluíram, e El Toboso diminuiu, entendeu? Então, não é que não está preservado, é que El Toboso não acompanhou a evolução que, para a época, era bastante avançada. El Toboso era considerado um lugar, né, bem evoluído, bem avançado para a época. Porém, ao invés de seguir esse mesmo caminho, né, continuar essa evolução, parou no tempo, tá? 10h50, ok. Pessoal, ficamos por aqui, tá? De tarefa, vocês vão terminar a letra G e a letra H da página 19, tá? Que é ainda a interpretação sobre o texto, certo? Essa é uma tarefinha bem simples, só para vocês terminarem. Agora, vocês terão que fazer uma nota extra. Só que essa nota extra é super tranquila de fazer. Eu não vou mandar em arquivo e não vou mandar no Google Formulários e também não é no Positivo On. Vocês vão fazer a interpretação desse texto aqui, ó. Não tivesse. No livro de atividades, tá? É um texto, um trecho, né? Do livro Os Três Mosqueteiros, tá? Vocês vão ler, é a primeira página ali do livro de atividades de vocês. Vocês vão ler com muita atenção e aí vocês vão responder. São 10 questões, tá? Ali tá 11, mas é porque a primeira é a leitura. São 10 questões, ou seja, cada uma vale 1 ponto, tá? Só para vocês saberem ali a pontuação. Prestem atenção, porque vai ter gente me perguntando, né, Kim? Presta atenção. São 10 perguntas, certo? De interpretação, 9 são de interpretação, 8 são de interpretação do texto, e outras 2 atividades sobre o sentido figurado de palavras e expressões, tá? Na questão 6, eu não vou conseguir explicar tudo, não vai dar tempo, mas também são só perguntas, né, sobre o texto, assim como vocês fizeram aqui na entrevista. Isso é ridiculamente fácil. Não, não é ridiculamente fácil não, tá, Gabriel? Por favor. Mas é que parece ser bem fácil. Não, mas não é ridiculamente fácil, Gabriel. Cuidado com as suas palavras, tá? A questão 6 diz assim, ó. Em sua opinião, os mosqueteiros vão ajudá-la? Gente, não quero resposta assim, ó. Sim, não. É a opinião de vocês? É, mas expliquem o porquê da conclusão que chegaram, tá? Não quero resposta apenas com sim ou não. Para mandar foto. Pergunta. É no caderno? Não. Então, vocês irão fazer a nota extra respondendo as questões aqui, tá? Com caneta, respondam as questões, fotografem e me mandem. Tá bom. Ô, tia, então tia, agora eu quero falar um negócio. O Brian disse que ia explicar um negócio no final da aula. Tá, ô, tia, eu tenho dúvida da nota extra. Pessoal, vamos falar sobre a nota extra, isso mesmo. Ana Clara. Daí
É duas dúvidas. Daí, então, é para interpretar o texto ali. E daí é para fazer a página 6. Só as questões da página 6 ou também a 9 da página 7? 6 e 7, tá? São as duas páginas, da questão 2 até a questão 11. Vocês vão responder com caneta, fotografar e mandar para mim até terça-feira. Até terça-feira. Até terça-feira. Era tá? essa a minha dúvida. Até que... Pessoal, a tia Maiara vai usar muito o livro de atividades de vocês para fazer as notas extras. Quando for possível aproveitar uma atividade para fazer a nota extra, eu vou aproveitar, tá? Mais alguma dúvida sobre a nota extra? Não. Não. Tá, então agora eu quero fazer uma coisa com vocês. Bruno, depois você conversa com o Brian, tá? Tia. Sobre a nota extra, faça. Tia, tipo assim, fazer a caneta assim mesmo aqui no livro? Pode fazer, não tem problema. É uma nota extra, então pode fazer. Depois a gente vai corrigir, tá? Só que aí vocês podem corrigir no caderno. E eu acredito que vocês vão acertar tudo, né? É bem tranquilo de fazer essa... Não é ridiculamente fácil, mas é bem tranquila de fazer, tá? Agora, atenção. Hoje, nenhuma dúvida mais sobre a nota extra? Não, tia! Hoje à tarde, eu vou fazer uma maquiagem para a aula do segundo ano. Tá? E aí eu queria a colaboração de vocês. Eu vou fazer ou de urso, ou de coelho, ou de gato. E eu queria que vocês votassem. Urso. Urso, gato ou coelho? Quem acha gato, levanta a mão. Ninguém quer gato. Coelho. Coelho, 1, 2, 3. Urso? Ferrou, vai ser urso, então. Só pega, bota duas... Vai ser um grande desafio, porque urso eu nunca fiz. Corta um pouco no meio. Tia, depois tu tira uma print e manda lá no grupo. Eu quero ver esse urso. É um urso. Depois, então, eu mando a foto para vocês verem, tá? Tá bom, tia. Vamos bater uma foto nossa aqui. Vitor! Eu ia pôr minha máscara de ninja, mas tá. Beijo, gente! Beijo, tia. Beijo, tia. Bom feriado e feliz Dia da Criança! Rapper, falou. Drop!